Muito obrigado, pastor. Boa noite para todos vocês. Faz um pouco de tempo que nós não ministramos aqui, mas foi uma honra muito grande poder terminar esse fim de semana especial de 29 anos de história da igreja. Pastor, eu fiz uma consulta no meu registro de sermões pregados, eu descobri que eu falei aqui pela primeira vez, justamente no primeiro ano da igreja, 1993, eu vi que eu preguei aqui já 21 vezes ao longo dos 29 anos, e eu vou repetir aqui para vocês todas as mensagens que eu... Não vou fazer isso. Inclusive, eu vi que anos atrás, uma das mensagens em Tiago capítulo 1, sobre sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, que tem muito a ver com o tema desse fim de semana e da nossa noite especificamente. Estou acompanhado por um casal que trabalha na equipe da Palavra da Vida, Tiago e a Natália, que nos acompanham quando possível. Fomos juntos para Portugal e Espanha, e tem vislumbres, ideias, sonhos de talvez serem missionários na Espanha, junto com a Palavra da Vida e outros ministérios também. Eu queria muito, ela queria muito estar aqui, a minha esposa sempre me acompanha quando venho aqui, mas chegamos de Brasília ontem de ministério puxado, ela pegou um resfriado e não achou ser sábio estar abraçando os irmãos em ocasião de aniversário, e eu que insisti que ela ficasse, para não ser um perigo para ninguém, ela precisa se recuperar também. Nosso tema, que foi pedido e dentro do que vocês têm trabalho, a igreja e a palavra, seria difícil achar um tema mais apropriado para nos relembrar sobre o que é a igreja, o que é a família de Deus, e o pastor pediu, dentro da área que nós temos trabalhado tanto, de abordar especificamente na área das nossas famílias, vivendo biblicamente, mas vivendo biblicamente no contexto onde a máscara dourada cai, e nós somos quem nós realmente somos, e acontece isso no lar, e é o lugar onde Deus quer trabalhar a realidade, viver biblicamente, não somente saber biblicamente. Somos muito bons em encher o crânio com informação, mas a questão principal, à luz das Escrituras, é transformação. Será que a palavra viva, que é a nossa vida, está transformando a minha vida? Está transformando a vida da minha família? Hoje eu percebo um problema muito grande, que tanto igrejas como família de Deus e famílias perderam o rumo, sem direção, sem norte. Estamos empurrando a vida com a barriga, mas sem saber exatamente a razão. Por quê? Para quê? Isso diz respeito, especialmente esses últimos anos. Eu não gosto nem de falar mais a palavra pandemia. Só de pensar e recordar os últimos 2 anos, eu observo nessa área de vida familiar, vida da palavra, um problema muito grande. Eu não digo por causa da pandemia, mas um favor talvez que a pandemia fez para nós e nossas famílias. A pandemia, em muitos casos, revelou, descobriu falhas no fundamento da família, falhas, fraturas, que eu afirmo somente Jesus e a palavra dele podem reparar. Eu digo que a pandemia revelou como um furacão que passa por uma praia. Isso aconteceu essa semana e esses meses no estado de Flórida, nos Estados Unidos.
furacão com vento 250 quilômetros por hora, e maré que sobe muitos metros, acaba removendo areia e revelando estruturas rochosas, arqueológicas, coisas que ninguém imaginava debaixo da superfície. A pandemia fez isso. A convivência, crianças tentando estudar dentro de casa, talvez os pais dentro de casa, o tempo todo, e de repente atritos, conflitos, dificuldades. Tem um texto que eu gosto muito de Salmo 11, que diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Isso está acontecendo em nossos dias. Os fundamentos da igreja, os fundamentos da família e os fundamentos das nossas vidas, às vezes construídos sobre areia movediça. Mas o próprio livro de Salmos responde essa pergunta mais adiante, e no contexto da família, quando diz: se o Senhor não for o construtor do nosso lar, da nossa casa, tudo que nós fazemos será em vão trabalham os que a constroem. Ou seja, pela porta dos fundos nós entendemos que as falhas no fundamento da família e da minha vida só podem ser reconstruídas, reparadas por Cristo Jesus através da sua palavra, que é o nosso tema. Diferente do que eu normalmente faço, que é a exposição bíblica corrida dentro de um texto, muitas vezes conferências, celebrações com temas bem específicos, pedem um tratamento à luz de toda a palavra de Deus. Nós vamos fazer isso nesta noite. A Bíblia fala e não gagueja quando trata da palavra de Deus sendo a nossa vida, mas não somente para encher o nosso crânio, e sim transformar o coração. E isso de forma muito especial na família. A tragédia em tudo isso é que nós, que somos o povo do livro, pouco conhecemos o nosso livro. Parece que as decisões mais básicas da vida ficamos à toa, a léu. Nós temos o mapa do tesouro, a bússola, lanterna nas nossas mãos, e nós estamos como se fôssemos cegos. Isso já aconteceu e muitas vezes na história. Vocês vão lembrar que esse problema é antigo. Ignorância e impotência por não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. Olha o que Jesus falou para os saduceus, grupo religioso da sua época, e fizeram uma pergunta, me desculpa, boba, absurda, ridícula. Por quê? Jesus respondeu aos saduceus: vocês estão enganados porque não conhecem, as Escrituras, problema básico, e 2, nem o poder de Deus. Ou seja, pode até conhecer um pouco das Escrituras, mas não ao ponto de transformar a sua vida. Ignorância, impotência sempre caracterizaram o povo de Deus. Eu não sei o que pastor Jairo tratou ontem à noite, mas provavelmente quando tratou da questão de aconselhar-se biblicamente a igreja, a ideia de que nosso foco, nosso alvo, a razão de existir desse ministério, esse púlpito, a razão por que vocês ouvem o livro de Provérbios, o livro de Atos sendo exposto semanalmente, que parece que são os textos que já foram e serão abordados. Nosso alvo aqui não é polir o exterior. Esse não é nosso alvo com nossos filhos. Máscaras,
camuflagem, cobrindo o coração, frutos podres, bonitos por fora. Você já teve essa experiência, não teve? Você está faminto por uma fruta suculenta, compra no supermercado, coloca na geladeira, chega do serviço, de um trabalho fora no quintal, algum exercício, e você é podre. Tem muita vida podre na igreja, na nossa família, polida por fora. Nosso alvo é o coração. O alvo da palavra de Deus é o coração. Provérbios fala isso muitas vezes. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da sua vida. O pai em Provérbios clama: dá-me, filho meu, o teu coração, o centro do seu ser, o centro de controle de quem você é. Ações são importantes. Provérbios diz: até a criança é conhecida pelas suas ações. É um indício, é um vislumbre, é uma dica do que está acontecendo no coração, mas não é o foco. Fazer do nosso filho um robô, um papagaio, que consegue até citar catequismos. Eu estou encantado em casa, que agora a minha filha caçula e o genro e os 2 filhos pequenos estão morando em casa, até entrar numa casa que conseguiram. E o pequeno Calvin, 2 aninhos, já memorizou um catequismo de mais de 40 perguntas, como vocês fizeram aqui. Não tinha palavras como égide, essa que eu nem conhecia, mas ele responde, mas nem por isso o coração dele foi alcançado. É um primeiro passo, é importante. Eu fico impressionado, ele herdou toda a inteligência do avô. Mas o pai clama: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos que são do Senhor. O que eu quero fazer com vocês nesta noite é muito simples. Primeira vez que eu prego essa mensagem, tem elementos de outros, mas isso me anima também. Mas eu quero trabalhar um pouco essa questão de fundamentos da igreja, da família, vivendo biblicamente sobre a palavra suficiente, eficiente para nos transformar em 2 áreas. Simples, muito simples. Vamos passar mais tempo na segunda área do que na primeira, mas a primeira é fundamental. A palavra, essa palavra, talvez você tenha em papel, talvez tenha em aplicativo, é suficiente para a nossa salvação, e não somente a nossa, mas dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas a salvação é o início de um processo que culmina na nossa santificação. E nessas 2 áreas, o que eu mais quero trabalhar é a questão de transformação, mudança. Você já parou para pensar quantos sermões você já assistiu na sua vida? Eu já sei quantos sermões eu já preguei. Chega perto de 3.000. Será que a minha vida reflete 2.000, 3.000 sermões pregados primeiro a mim mesmo, depois para outros? E a sua vida, se você simplesmente pegasse um conceito, uma ideia, alguma área em cada mensagem? Não, deixa eu diminuir. Uma mensagem por mês, deixa, por semestre, não só semestre, uma mensagem por ano. Eu tenho 63, quase 64.
Se desde que me conheço como gente, dentro da igreja, da minha conversão com 5 anos de idade, em 59 anos, se eu mudasse à luz da pregação da palavra de Deus, uma vez de tanto, como seria diferente? Irmãos, muitas vezes nem isso nós fazemos. Entramos na igreja porque é costume, é rotina, sempre fazemos, afinal de contas, não sei como que mais eu faria no domingo se eu não estivesse na igreja. Nós enchemos o crânio, nós questionamos várias coisas, essa doutrina, não sei se eu concordo, isso é importante também, mas e a diferença que faz? Jesus quer nos transformar. Vamos trabalhar um pouco. A palavra é suficiente para a nossa salvação. Alguns textos, só para mostrar como é forte na palavra de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 1, 23. Vocês, Pedro, para a sua audiência, foram regenerados, renascidos, não de semente perecível, mas imperecível, eterna, pela palavra de Deus, que vive e permanece. A nossa salvação não se deve a homens, a nossa salvação não é por causa de programas ou atividades, é a palavra de Deus, que fez uma obra nas mãos do Espírito Santo, sobrenatural, e nos transformou, nos converteu. E começamos a crescer. Mas tem mais, olha o que diz também Pedro, quando ele fala, capítulo 2, versículo 2, uma ordem, mas também diz a mesma coisa, ele diz, desejai, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para o quê? Crescimento para salvação. A palavra imperecível, a transformação sobrenatural que Deus colocou essa semente no meu coraçãozinho com 5 anos de idade, alguns de vocês com 35 anos de idade, outros com 15, mas foi uma obra sobrenatural, e agora Pedro diz, procure, beba, coma, e ele usa uma ilustração que muitos de nós presenciamos, e muito com nossos filhos. Hoje, com 2 crianças pequenas morando em casa, um com 7 meses de idade, eu vejo isso à meia-noite. Eu acho que alguns aqui estão sentindo isso de novo, né, Aaron? A criança precisa, deseja, com todo o instinto do seu ser, porque é a sua vida. Será que é assim conosco? Um teste. Você tem esse desejo pela palavra do Senhor como sua vida, mais do que ouro, prata, emprego? Provérbios fala sobre isso. Quando nós não temos esse desejo, cuidado, é um termômetro da nossa saúde espiritual. Quando um dos meus netos não quer comer, nós sabemos, tem algo errado, especialmente bebê. Eu faço esse diagnóstico da minha própria vida, quando eu estou cansado da palavra, já sei disso, o meu tempo pessoal na palavra começa a esvanecer, eu sei que eu estou doente, sabe por quê? Eu não vejo a miséria do meu coração, o desespero que é a minha vida, eu preciso do influxo dessa palavra, de transfusões dessa palavra, eu preciso comer dessa palavra, para ver o meu coração e correr até a cruz de Cristo. Desejai ardentemente, essa palavra é suficiente para a nossa salvação. Mais um versículo e uma aplicação.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, um texto conhecido e veremos mais adiante, Paulo fala para o jovem ministro Timóteo, ele diz assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu não sei se você lê esse texto sempre, mas é Paulo, ele aprendeu de Paulo, negativo. Quando Paulo fala nessa carta sobre a história de vida de Timóteo, ele fala da vozinha e da mamãe. Ele sabia as sagradas escrituras desde a infância. Olha o que diz, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a, o quê? Para a, vou fazer de novo, para a, muito bom, agora sim, sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Essa palavra é cristocêntrica, aponta a Cristo Jesus, mas é cardiocêntrica também, aponta o meu coração. E Timóteo teve o privilégio da vozinha Loide, da mamãe Eunice, que ensinavam desde criança. Quando Paulo chegou, era fruto pronto. Deixa eu aplicar esses textos. A palavra é suficiente para a nossa salvação. Algo que sempre temos compartilhado em palestras sobre família, mas que pode ajudar muito a todos nós. Normalmente eu convido a minha esposa para compartilhar, porque muitas vezes é a mãe que tem esses momentos junto com os filhos, de conduzi-los a uma salvação genuína. Mas isso de fato é para todos nós. Como é que nós, meros mortais, podemos colaborar com o Espírito de Deus e a Palavra de Deus para a salvação em casa? A principal tarefa de todo pai, toda mãe, não é condicionar o comportamento, ensinar o filho a usar máscaras. Nós zelamos por uma conversão genuína. Primeiro lugar, e onde muitos erram, nós precisamos manter o alto padrão de santidade que Deus exige de todos. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus diz isso. É fácil isso? Esse é o padrão divino. Mas qual é o padrão de obediência bíblica? Primeira característica é a obediência imediata. Você fala em tom normal de voz, sem ameaça, sem suborno, e seu filho deveria obedecer. Muito bom que as crianças estão aqui, porque vão aprender muito nesse momento. Esse é o padrão bíblico, sem bate-boca, sem muita repetição, obediência imediata, como Deus exigia do povo no deserto. Vá para a terra prometida. Não vamos? Então vai apanhar. E apanhou. Então nós vamos. Agora não. Por 2 vezes desobedece. A segunda característica da obediência bíblica que a palavra ensina é que é inteira, por completo. Filho, guarda todos os brinquedos, significa todos os brinquedos. Você quer 90%, então fale 90%. O que nós fazemos? Diminuímos o padrão, falamos 3 vezes, 5 vezes, começamos a tirar o cinto. Filho, eu estou pegando o chinelo. Isso não é obediência bíblica. Filho, quero que você coma tudo no seu prato, e você aceita metade, você baixou o padrão. O filho se torna sábio aos seus próprios olhos, não precisa de Jesus, não precisa da palavra de Jesus, consegue fazer sozinho. Interessante, Deus mandou Saul exterminar o povo chamado Amalequita, só que Saul tem uma ideia melhor. Ele obedece a Deus parcialmente. Obediência parcial é desobediência total. O padrão foi diminuído. Saul não precisa de Deus.
nem o nosso filho. A terceira característica é mais difícil de todas. O padrão bíblico de obediência é imediata, inteira e é interna. Com os olhos, com os pés. Meu velho, por quê? Deus não aceita. Jesus falou: esse povo me obedece com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas nós pais aceitamos isso, e o que acontece? O filho se torna sábio aos seus próprios olhos, ao ponto de não precisar de Cristo Jesus, a palavra que espelha o meu coração e depois me conduz a Cristo Jesus. Não precisa. Diminuímos o padrão ao ponto de que qualquer um consegue e não precisa de Jesus. Os pais têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. Primeiro as más notícias. O que deve acontecer? O filho cair a ficha e falar: mamãe, eu não consigo obedecer. Papai, eu não sei fazer como o Senhor quer. Filho, é isso mesmo. Muitos anos atrás, papai aprendeu isso também. Sem Jesus eu não consigo, filho. Papai também erra muito. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas sabe, filho, uma coisa? Jesus veio para fazer isso, para transformar seu coração, para te dar a possibilidade de obedecê-lo. Filho, olha para Jesus. É isso que a nossa palavra faz. Mostra o nosso coração na pregação, devocional, culto doméstico, momentos corriqueiros de desobediência de uma criança. Oh, querida igreja, não diminua o padrão na criação dos seus filhos, no investimento dos seus netos. Mostre o coração incapaz de obedecer e aponte para Cristo Jesus. Se não fechar com Cristo, você só esfrega a cabeça do seu filho na lama do seu pecado e você faz o trabalho do diabo. Você não consegue, você não é bom. Não, isso não. Você mostra e leva até Cristo. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação. Mas esse mesmo processo de manter o padrão bíblico alto diz respeito à nossa santificação. Não é beatificação. Nós não somos santos no sentido de algumas igrejas que têm que fazer milagre e tudo isso. Santificação, você deve saber, é separação do pecado para Deus. Um processo que se inicia com a nossa conversão, salvação, mas prossegue do pecado para a justiça. Eu queria trabalhar um pouco mais esse aspecto, que diz respeito a todos nós em 3 áreas. A palavra de Deus suficiente para nos transformar na vida pessoal, conjugal e familiar. De antemão, alguns textos, mais uma vez, Pedro, 2 Pedro, você deve ter ouvido esse texto e muito, que diz assim: visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade. Essa ideia de santificação, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra de Deus, que logo em seguida Pedro menciona, fala das preciosas e muito grandes promessas suficientes para nos santificar. Talvez o texto principal em toda a Bíblia que diz respeito a isso é 2 Timóteo 3,
que explica a razão das Escrituras. Eu quero ilustrar esse texto e explicar por quê a sua igreja zela pelo que nós chamamos exposição bíblica. Não o achômetro do homem, mas a palavra de Deus. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, é inspirada por Deus e é útil, gente. Para quê? Ensino, repreensão, áreas da minha vida que não condizem com a palavra de Deus, correção, colocar no caminho novamente, educação na justiça, não só no conhecimento, mas na prática da justiça. Para quê? Olha o que diz no final do texto: a fim de que o homem de Deus é genérico, homem ou mulher ou criança, adolescente, jovem, viúva, seja perfeito, completo, maduro e totalmente, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que está sendo dito aqui? A palavra de Deus, na nossa santificação, tem o propósito de suprir pixels. Sabe o que é o pixel? É uma parte minúscula que compõe um quadro, um retrato digital, ok? Vocês sabem disso. Quanto mais pixels, não sei se o plural de pixel é pixels ou pixels, não sei, que não é nem de português, mas exata imagem. Hoje eu fico impressionado quando eu assisto esportes e você vê até a grama em detalhe, pó que se levanta quando a bola bate, por causa dos pixels. A palavra de Deus, inclusive genealogias bíblicas, histórias da antiguidade, profecias, porções de provérbios, hinos de Israel, todos à luz do que acabamos de ler, suprem algum pixel em minha vida que não parece Jesus. Eu preciso dessa palavra para revelar para mim as áreas, e a palavra é suficiente, eficiente, para que eu pareça mais e mais e mais com Cristo Jesus. Como que isso acontece? Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, faz cirurgia. Alguns leem esse texto, amém irmão, prega. Não, irmão, esse versículo é uma advertência. A palavra te decapita indo e tira de novo voltando, expõe o meu peito, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, o inseparável, até corta e apta para discernir os seus pensamentos, propósitos do seu coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essas são as más notícias, mas são boas. A palavra de Deus faz um eletrocardiograma, uma tomografia, uma ressonância espiritual do que acontece aqui dentro. O bom nisso é a primeira metade do verdadeiro evangelho, as más notícias. Eu sou um miserável pecador. E olha o que ele diz logo em seguida, impressionante:
Logo em seguida, o autor de Hebreus diz isso: acheguemo-nos, portanto, expostos, descobertos, nus, diante dos olhos de um Deus 3 vezes santo, miseráveis pecadores. Eu vejo o meu coração, o que eu faço com isso? Corro até a cruz para a santificação. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. A palavra traz a ideia, ousadamente, não é arrogância, presunção, mas sabendo que Jesus pagou o preço do meu pecado, para recebermos misericórdia, ou seja, eu não pago mais o preço do meu pecado, acharmos graça, ou seja, eu recebo o que não é meu, a justiça de Jesus. E esse é o socorro em ocasião oportuna, quando a palavra revela o meu coração. Isso me leva no caminho da santificação, de ver o meu coração, onde eu não pareço Jesus, e ir até Ele, o trono que de honra, graça e misericórdia, e aos poucos, como cantamos com as crianças, pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, o quê? Cristo transforma-me, transforma-me. Essa palavra nos transforma pessoalmente, individualmente. Colossenses diz isso: habite ricamente. A palavra original traz a ideia de fazer morada, ficar em casa, em todos os quartos, armários, cozinha, sala da sua vida. A palavra de Cristo, a palavra que nos leva, conduz até Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O pastor Jairo tratou disso, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. O que produz tudo isso? O Espírito de Deus, pela palavra que habita em nós. Interessante que logo em seguida, Colossenses, como Efésios, trata da família, a palavra em casa. Mais alguns versículos e algumas aplicações para nós. O texto clássico em tudo isso é Tiago, capítulo 1, que fala do efeito espelho da palavra de Deus, como o raio-x de Hebreus. A pessoa que olha no espelho, vê como é, tem churrasco nos dentes do almoço, tem chocolate correndo pelos lados. Eu sou assim mesmo. E vai embora. Não. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ano após ano, pregação após pregação, sem transformação. A diferença é grande. Olha o que diz Salmo 1, quando fala: bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia, de noite, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, mudança, transformação, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Essa palavra é a nossa vida, nos transforma de dentro para fora. Deixa eu usar uma ilustração que alguns dos meus alunos que estão aqui, ex-alunos, já ouviram várias vezes. Alguns de vocês que eram da PIBA já ouviram também. André, pode chegar aqui, por favor, para me ajudar? Deixa eu ilustrar esse processo e o papel da palavra na nossa santificação. A ideia de uma escultura, um bloco de mármore ou granito, que o artista quer imprimir uma imagem, mas para isso tem que vislumbrar o que está preso dentro e tirar isso
para uma obra de arte. Você viu? Eu gosto desse aqui, eu vou fazer de novo, tá bom? Uau! Mas esse processo é dinâmico, envolve o Espírito de Deus, autor da palavra de Deus, que nunca contradiz o que ele mesmo escreveu. Romanos 8 nos diz que o Espírito de Deus está totalmente sintonizado e sincronizado com Deus Pai, para fazer tudo o que acontece nessa vida, para nos transformar, para sermos conformes à imagem de seu Filho. Pai, Espírito, para produzir a vida de Cristo. O Espírito que conhece intimamente a Jesus Cristo, ele vê como artista olhando para o modelo original, ele vê a nossa vida, uma vez que a palavra nos transforma para a salvação, o Espírito usa o martelo da palavra, aplicada em pessoas, professores, pastores, o cônjuge, os filhos, os pais, os avós. Na vida da criança, o nosso filho, ou esses outros, para tirar tudo que não parece Jesus. Esse processo dói. Quem já recebeu uma crítica do cônjuge de uma área que não parecemos Jesus, um filho que aponta nossa hipocrisia, um pai que nos disciplinava para o nosso bem, ninguém gosta disso. Mas o processo da palavra, pelo Espírito, transforma para sermos, pouco a pouco, mais parecidos com Jesus. Para isso acontecer, filhos, crianças, você precisa aceitar a disciplina vinda dos seus pais como fruto, como algo que produz o fruto da justiça, que vai fazer com que você seja mais parecidos com Jesus. Louvemos a Deus por esse processo, quando vem mesmo das fontes mais inesperadas da nossa vida. Pessoalmente, a pergunta para nós: até que ponto eu valorizo a palavra viva do meu Rei para eu ser transformado à imagem de Cristo Jesus? Como tenho estruturado minha vida para ser um ouvinte de solo fértil? Quais as disciplinas de vida para me expor à palavra e ser transformado por ela? Deixa eu mencionar algumas ideias práticas. Hora silenciosa é sempre falado. É a disciplina mais básica de todas. Todo dia, várias vezes no dia, lembranças do meu coração e da graça do meu Senhor, meditando nessa palavra para ser uma árvore frutífera, memorizando alguns. E você não tem que fazer tudo, gente. Isso não é um legalismo. Se você é só um bom crente, se fizer tudo isso, você vai escolhendo em épocas diferentes o que funciona mais. Um diário de lições que você aprendeu, onde Deus quer trabalhar na sua vida, pontos de ação. Qual é o projeto em sua vida que hoje o Espírito tem mostrado pela palavra que Ele quer colocar mais um pixel de Cristo? Textos colados, talvez no volante do carro, no espelho, na geladeira ao redor da casa.
Eu repeti essa ideia de meditação, desculpa, foi um erro, mas hoje você não precisa, é difícil às vezes ter tempo, você sai para o serviço às 5 horas da manhã, mas um simples aparelho, até mesmo no ônibus, você pode fazer oração ansiosa, escutando a palavra lida, escutando boas mensagens. Fome ao ouvir a palavra pregada, anotando tudo. Santificação pessoal, muito importante. A igreja transformada. Mas tem outra área que eu quero tocar brevemente e terminar falando, pais, filhos e avós. Os cônjuges têm esse papel à luz da palavra. O marido tem esse papel de ser o pastor da sua esposa. Escuta o que diz Efésios 5, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que, a santificasse, essa nossa palavra. Como Jesus faz isso com sua noiva, a igreja? Pela purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Nós, maridos e pais, somos os responsáveis por lavar a nossa família, banhar a nossa família na palavra de Deus, não de forma chata, monótona, mas criativa, voltada para o coração. Outro texto interessante, 1 Coríntios, poucos dão muita atenção, diz assim: se as mulheres, no contexto de mulheres libertas, que estavam interrompendo, até levantando no meio de uma mensagem em Corinto, e desafiando o pregador, e Paulo diz, para ter ordem no culto, mulher, pergunte para seu marido em casa, eu quero que ele seja seu pastor. Não corra no gabinete do pastor da igreja sem antes conversar com seu marido. E se seu marido não souber a resposta, e se ele for piedoso, deixa ele correr para o gabinete do pastor e perguntar para o pastor, para que o pastor discipule o homem para ser homem de verdade e liderar a sua própria família. Homem, você está pronto para isso? Ou vai mandar para o pastorzão? Deus quer que nós, como casais, nos pastoreemos pela palavra. Para os casados aqui, os que têm marido ou esposa crente, isso aqui é outra situação. Como casal, nós conversamos sobre a palavra. Conversamos sobre pregações que ouvimos. Eu não estou falando hoje à noite, depois da pregação, de sentar ao redor da mesa e ter pastor assado. Não é esse o prato que eu prefiro, pelo menos para hoje, mas de discutir, conversar, aplicar como família. Compartilhamos um com o outro o que Deus está nos ensinando em nosso tempo devocional. Como marido, eu estou verificando que a minha esposa tenha oportunidade para crescimento espiritual, estou me aperfeiçoando para poder responder às perguntas da minha esposa. 3, como esposa, você procura seu marido em primeiro lugar para responder essas perguntas? Você encoraja, não como aquele gotejar contínuo, incessante e maçante de provérbios, mas de formas sutis e apropriadas, para que ele seja o líder espiritual do seu lar. Vamos terminar com mais uma área, a última. Falamos sobre a palavra suficiente e eficiente para a nossa salvação. Padrão alto aponta para Cristo. Falamos sobre a palavra suficiente e eficiente na nossa santificação, esculpindo a imagem, suprindo o pixel que eu preciso, pessoalmente, conjugalmente. Mas talvez a grande ênfase da palavra de Deus é de pai para filho e avô para neto.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, nós temos vários textos aqui, algumas sugestões práticas, porque eu sei que quando trata desse assunto, a tendência é as pessoas se sentirem culpados e não saber o que fazer, e começar a fazer algo e parar logo em seguida. O problema de amnésia espiritual, do esquecimento de Deus, prevalecia em Israel e foi prevenida por Deus. Olha para Deuteronômio 4, 9. O povo prestes a entrar na terra prometida, Deus diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Versículo 10, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus. Versículo 23, guardai-vos, que não vos esqueçais da aliança do Senhor. A amnésia espiritual é fatal para o povo de Deus. Olha para Deuteronômio 8, pule 6, mas vai para 8, versículo 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante tudo quanto tens. Olha versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueces do Senhor teu Deus. Amnésia espiritual. Qual é a vacina contra essa doença pecado? De novo, a palavra que capítulo 32 diz, essas palavras são sua vida, gente, o seu legado, a salvação dos seus filhos e netos, a continuação da bênção sobre teu povo, é tua vida, muito mais do que ouro e prata. Como nós vamos fazer isso? A vacinação. Não é a quarta nem a quinta dose contra a Covid, mas contra a amnésia espiritual, todos os dias, banhando a nossa família. Deuteronômio 6, nosso último texto diz isso: ouve Israel, presta atenção, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não permita ídolos em seu coração, da cultura, da sociedade, da escola, do videogame e tudo mais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mamãe, papai, começa conosco. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras, essa palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás, gravarás nas fissuras cerebrais, nos cantos do coração. Tu as inculcarás a teus filhos, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atarás como sinal na tua mão, frontal entre os teus olhos, nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A amnésia espiritual se vence pela vacinação da palavra de Deus, que os filhos são reflexo dos pais, ensino dos pais, exemplo dos pais. Eu não posso exportar o que eu primeiro não importei. Esse texto se divide facilmente em 3 maneiras de fazer isso. Ensino que nós chamamos formal, proposital, catequismo, culto doméstico, que não é papai e mamãe chegarem do serviço, bibliona debaixo do braço, terno e gravata, desliga videogame, desliga televisão, agora teremos nosso cultão de 3 horas, começando com a leitura sobre o templo milenar, em Ezequiel 40 a 48, depois disso, e não se esqueça da oferta para a compra da nossa nova casa, você fará uma
um cântico ao Senhor, da harpa, do hino, do inário. Número 50 a 72, de forma a capela. Você mata a criança, não é isso. Mas é regular, é constante, é informal, natural. O dia todo dia, vendo uma construção inacabada, uma pessoa na sarjeta, preguiça, indisciplina financeira, lições, uma formiga, falando naturalmente nos momentos ensináveis do dia, mas também é simbólico, lembranças possíveis com bilhetes, com fotografias e conversando sobre a graça de Deus. Será que nós estamos santificando nossas famílias na palavra? Ensinando, banhando-os nas escrituras sagradas para serem mais parecidos com Jesus? Deixa eu dar algumas sugestões práticas e terminamos. Recomendamos para aqueles que ainda têm possibilidade disso, de começar muito cedo. Talvez enquanto o bebê está no ventre, músicas, leitura bíblica, mas certamente desde o dia que chega do hospital, a criança não vai lembrar de nada, mas você está se disciplinando. O hábito de banhar a família é a coisa mais importante. Talvez seja 3 minutos, um versículo, um livrinho colorido, uma oração antes de dormir. Seja apropriado pela idade da criança. Em casa nós fazíamos Jericó, através de blocos, de panelas e coisas assim, e nós marchávamos em volta, a família toda, até ruir as muralhas. Criança não esquece. Apropriado pela idade. Mais tarde, então você depois de usar livros com grandes desenhos, poucas palavras, nós passamos para Provérbios, o livro de treinamento doméstico da palavra de Deus, de pai para filho. Seja breve. Muitos pais e famílias falham porque querem fazer culto doméstico como se fosse 1h30 do culto. Muitas vezes em casa foi 5 minutos. Às vezes foi na nossa Kombi. Alguns de vocês velhos vão lembrar nós chegando aqui de Kombi. Era domingo à noite. Chegávamos em casa 10 horas da noite, todo mundo acabado de passar 10 horas na piba o dia todo. Nós cantávamos na Kombi. Esse foi o nosso culto doméstico. Ensino formal, ensino informal, sempre mirando o coração, estimulando participação. Tem uma grande diferença de idade. Pede para seu filho júnior conduzir o culto doméstico de 5 minutos para a criança de 3 anos. Tem um adolescente em casa, treine-o para que ele compartilhe a palavra. Você não sabe, talvez esteja treinando um futuro pastor. Seja criativo, mas faça alguma coisa pela alma da sua família. O pai que ama a Deus de todo o seu coração transmite sua fé a outra geração. A palavra que nos transforma para a salvação, para a santificação. Marido, esposa se banhando na palavra. Igreja desejando ardentemente: pastor, fale mais, me ajude mais, não entendo, eu anotei isso, mas é isso mesmo? Qual foi a grande ideia, pastor? Eu não peguei direito da sua mensagem. Crescendo pessoalmente, intencionalmente, espiritualmente, transformados pela palavra. 29 anos está acontecendo aqui. Muitos de vocês têm demonstrado esse desejo ardente. Todos nós precisamos mais.
Que Deus nos abençoe com fome da palavra, não para a cabeça, mas para o coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos transforma de dentro para fora. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que ouvimos a palavra, ficamos cansados, achávamos monótono e revelamos doença, amnésia espiritual, doença de falta de fome, porque nós não vemos o nosso coração tão carente e miserável e não corremos para o Senhor. Transforma-nos, ó Deus, para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. É o que nós pedimos, pelos méritos dele. Amém. Que Deus abençoe.